Conversando, a gente se entende. São 11 horas mais 32 minutos, 11h32, estamos de volta para dar sequência ao programa e com o nosso quadro Conversando a gente se entende. Já está por aqui, meu amigo, Dr. Fábio, de volta, quarta-feira, mais um programa. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez. E se Deus quiser, em breve nós vamos fazer mais de uma vez por semana, porque eu sinto falta daqui, além da companhia de um grande comunicador como o J. Batista, um grande amigo, e vocês ouvintes também. Um grande abraço a todos. Sempre mandando um beijo à mamãe e a bênção. Em nome dela eu cumprimento toda a família e todos os amigos. E vamos para mais um programa, se Deus quiser. Muito bem, doutor. Só a gente fazendo o registro aqui, que a gente perdeu aí uma colega, inclusive, né, de sim, academia, a Dona Beatriz. Dona Beatriz Zapalá, né, que veio a falecer nessa manhã de hoje. Os nossos sentimentos a toda a família. E eu quero dizer o seguinte: a Dona Beatriz Zapalá, além de uma grande amiga, né, nós éramos amigos e também companheiros da Academia de Letras. E a Dona Beatriz é uma pessoa muito, muito importante, vai fazer uma falta muito grande, e ela fez uma coisa maravilhosa, deixou uma história, deixou um legado. Verdade. Todo mundo, a cultura de Manhuaçu deve muito a essa pessoa maravilhosa. Inclusive, aqueles que não conhecem, né, ela é a avó do Vitor e Léo. Exatamente. Né, daquele cowboy do BBB. E é uma pessoa que sempre família foi maravilhosa, família, né, inclusive ela é irmã do Antônio Zapalá, que é meu paranifo, meu padrinho. Sim. Um dos maiores médicos do Brasil, quiçá do mundo. Ele foi um dos cirurgiões que foram para os Estados Unidos e teve atuação muito grande de certas técnicas cirúrgicas, né? Então, em nosso nome, em nome de todos aqui da Fundação, em nome da Academia de Letras, a Dona Beatriz, né, vá com Deus, que Deus a receba e dê muita força a toda a família. Vai fazer muita falta, querida. Com certeza, é uma pessoa maravilhosa. Eu tive também o prazer de conviver com ela, né? Como cliente, frequentando a casa dela também algumas vezes, né? Então é uma pessoa maravilhosa. Então os nossos sentimentos aí a toda a família. Exatamente. Vamos lá então, doutor, para o nosso assunto de hoje. Bom, olha, no último programa nós falamos muito sobre a menopausa. E alguns ouvintes questionaram aí, doutor. É isso mesmo, inclusive aí o Flávio, né? Foi, o Flavinho que tá nos ouvindo, rapaz, aí, até o Flavinho, ele tá querendo saber mais sobre andropausa. É isso mesmo, doutor? O que seria a menopausa do homem? Aí o doutor vai falar hoje, então, esse assunto que deu assunto pra gente falar hoje também, né? Tá vendo que legal? Rapaz, que bom, né? Que bom que esse assunto rendeu assunto pra nós. É exatamente isso que é interessante. Naquela coisa da gente falar sobre a menopausa, nós citamos, aí foi feita a pergunta no ar, naquele dia, inclusive por ele. E chegando em casa, eu comecei a receber novas mensagens, perguntando assim. Inclusive, teve uma pessoa que falou assim: doutor Fábio, se você for no Google e digitar andropausa, existe sim. O senhor falou que não existe? Eu falei assim, não. Então por isso que é bom. Aí eu falei assim, tá vendo? O bom desse programa é essa interatividade. Esse programa só é feito com vocês, pra vocês. Se não tiver isso de lá pra cá, a gente fica até sem estímulo, não é verdade? Então, olha bem, aí fazendo, então vamos colocar isso em pratos limpos, que é bom, porque também o homem tem que aprender isso. Então vocês que estão nos ouvindo, as mulheres, vamos falar. Olha bem, o termo, né, andropausa que foi dito, ele é usado de uma forma coloquial, ou seja, de uma forma informal por alguns. Mas ele é muito debatido ainda entre os profissionais de saúde, entre nós. Então, ele é usado assim de uma forma, vou dizer de novo, coloquial, para descrever a queda da testosterona, do hormônio testosterona em homens. Essa condição, ela pode começar por volta dos 40 anos e pode seguir até os 70. Mas o termo correto não é andropausa, gente. É DAEM. D-A-E-M. DAEM. O que é isso? Deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Alguns chamam de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Realmente, após os 40 anos, há uma queda de uma média de 1 a 2% ao ano desses níveis de testosterona. Então, esse hormônio, a pessoa está com 40 anos, se dosou lá no sangue, vamos supor, está 100. Aos 41 anos, vai estar mais ou menos 98. E aí vai caindo de 1 a 2% por ano após os 40 anos. Agora, no entanto, a maioria dos homens chega ao fim da vida com níveis de testosterona normais, dentro dos valores normais.
Presta bem atenção isso, porque tem um negócio aí do pessoal que é repor testosterona, nós vamos falar isso daqui a pouco. Tem aquele negócio também, do mesmo jeito que as mulheres têm um negócio de usar o chip da beleza, que é um negocinho parecendo um palito de dente que eles colocam dentro da pele e acham que aquilo vai deixar. Isso é contraindicado, isso é proibido, isso não é aceito pela Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. Então quem estiver me ouvindo aí pode mandar mensagem, quem estiver usando pode brigar à vontade, mas tá usando de forma errada, tá? Então pronto, acabou. Agora, a verdade da andropausa, que não é a andropausa da EM, mas muitas vezes aqui durante o programa hoje, nós vamos até falar sobre andropausa, vai ficar até mais fácil para isso. Mas eu quero saber o seguinte, quero que você saiba o seguinte, mesmo do jeito que eu falei, que pode chegar até o final da vida com os níveis de testosterona normais, cerca de 5% dos homens em torno dos 40 anos de idade e 20% após os 60 podem sofrer quedas hormonais acentuadas. Então, olha bem, não é todo mundo, mas tem homens sim que tem essa queda anormal, muito rápida, coisa que não acontece com as mulheres que eu falei, que a mulher todas vão ter. Mas essa redução natural não tem nem comparação à queda hormonal da menopausa. O mais importante, gente, é a gente diferenciar a menopausa, que é um marco significativo na vida reprodutiva da mulher. Então, chegou aquele período, ela parou de menstruar, pronto, acabou, não vai menstruar mais, não vai ovular, não está tendo mais condições de ter filhos, não vai mais reproduzir. É um marco, é aquele data, a mulher sempre vai falar, olha, tanto que a gente brinca assim, você fez a passagem, eu não passei, não morri não. A passagem que muitas falam é, não. Essa alteração, essa mudança, né? Essa alteração, essa mudança. E muitas falam, não, eu fiz há 3 anos, há 2 anos, eu tinha 48, tinha 52. É tão marcante que a maioria delas, como o próprio nome indica, marca, ela decora, entendeu? Então é muito importante. Agora, nesse caso, não é igualmente como todos os homens, por isso que eu falei, a menopausa, ela é uma forma, né, diferente. A menopausa para. A andropausa, ou caso da EM, ela é lenta, ela é gradual, ela vai diminuindo aos poucos, podendo em homens continuar com níveis normais de testosterona até o final da vida. Muito bem, mas afinal, existe ou não existe? Existe, né, doutor? Existe. Existe esse período. Existe esse período no homem, não todos os homens, mas existe. Por isso que é importante você procurar o seu médico, se você sentir certas coisas, nós vamos conversar aqui, mas a mulher não, a mulher ela 100% ela vai ter, não vai ter uma mulher que não vai ter menopausa. É normal, né? Já é normal. E o homem pode ou não ter. Muito bem. 11 horas mais 39 minutos. E essa perguntinha aqui, doutor. E quais são aí os sinais clínicos e sintomas da chamada, por assim dizer, né? Como estão falando sobre a andropausa, doutor. Perfeito, é isso aí mesmo. Vamos falar andropausa, fica mais fácil até eles nos ouvirem e entender. Exatamente. Mesmo que seja um termo não técnico. Mas é isso aí, pra gente bater que é papo. Mas é um termo comum que é usado, Perfeito, isso mesmo. Olha bem, gente, a testosterona, ela é muito importante. Esse hormônio é muito importante para as funções do organismo masculino. Então, tanto o desejo sexual, a produção de esperma, ajuda até na produção de glóbulos vermelhos, a força óssea, a força muscular do homem. Isso tudo é responsável. Agora imagina, se você está tendo déficit, se esse hormônio está caindo no sangue, ele vai apresentar desânimo, fadiga, a perda do desejo sexual, são alguns dos principais sinais clínicos dessa deficiência. Mas esse problema também pode interferir em outras áreas, como mudança de humor, aumento da gordura abdominal, a famosa barriguinha, perda da massa magra, a pessoa começa a perder massa magra, ela fica fraca, não é que ela tem, às vezes ela está com a gordura, mas não tem massa muscular. Os ossos vão ficando enfraquecidos, assim como acontecem na menopausa, entendeu? Redução, né, de tamanho dos testículos, a disfunção erétil e a baixa contagem de espermatozoides. Por que eu gosto de falar isso? E tem que falar de uma forma, né, respeitosa, mas de uma forma científica, a gente está aqui para isso. Porque muitas vezes, gente, então aí o homem, às vezes está com a gordura abdominal, começou a aumentar a gordura, ficou barrigudinho. Mas ele aí tá querendo colocar a culpa na andropausa, mas ele esquece que ele tá sedentário, às vezes a cervejinha, comendo errado, né? Comendo à noite dormindo, aí a gordura tá aumentando. Tabagismo também. Tabagismo. Aí muitas vezes o que ele faz? Como ele não tá fazendo mais exercício, não faz uma academia, a musculatura tá acabando, tá diminuindo. Às vezes com isso tudo, dia a dia, trabalho, idade, aí o humor fica fraco. Isso aí, tudo que o doutor Fábio falou lá, eu tô. Então eu tô com andropausa. O que eu vou fazer? Vou tomar hormônios. Calma, não é assim.
É aí que é o perigo. Muitos pacientes chegam já no consultório, doutor Fábio, eu tô com queda de hormônio, eu tô na andropausa, me dá uma injeção aí, que tem uma injeção que toma de 3 em 3 meses, uma delas, né? Aí a pessoa acha que tomando aquilo, ele vai perder a barriga, vai ficar jovem. Não é assim não, entendeu? E sem falar que aquelas pessoas que às vezes pode ter câncer de próstata, ou já com o início, às vezes uma reposição hormonal pode até piorar. Aquelas pessoas que têm caso de câncer de próstata na família, não pode sair ficar tomando, ninguém pode sair ficar tomando hormônio de sem mais nem menos. Mas pessoas que já têm isso, tem que investigar. Então, esses sintomas que nós falamos, eles são inespecíficos. Mas se a pessoa está sentindo isso, vai procurar o médico e vai relatar isso e vamos ver se é ou se não é. Não é verdade? Com certeza. Então, antes de qualquer medicamento, tomar ou usar qualquer tipo de medicamento, é procurar um médico para se informar melhor, né, doutor? Perfeito. Sobre o seu caso, né? Perfeito. É o que a gente tem que sempre orientar aqui. 11h43, você está acompanhando o nosso bate-papo, a nossa conversa com o doutor Fábio Araújo de Saí. Hoje estamos falando aí sobre um assunto relacionado aí ao homem, que popularmente podemos chamar aí de andropausa. Doutor, e existe aí outras causas que podem contribuir também para esse quadro aí do homem? Bom, maravilha. Por quê? Essa pergunta é muito interessante. Olha bem, existe sim outros fatores que podem estar por trás dessa alteração hormonal. Não somente a idade, sedentarismo, mas, por exemplo, tem uma proteína chamada SHBG. SHBG. Chama-se Sex Hormone Binding Globulin. Eita, o inglês hoje tá pegando fogo. O que é isso? Globulina ligadora de hormônio sexual. Essa globulina, essa proteína, ela liga esse hormônio, testosterona. Se ela ligar, ela faz com que esse hormônio, no organismo, a ação dele seja reduzida. Então, é muito importante que, olha bem, isso, gente, se vocês que estiverem me ouvindo aqui, ficarem nesse programa, se vocês prestarem atenção nisso, então eu já estou satisfeito, que olha bem, a pessoa vai ao médico e pede para dosar a testosterona. Aí acontece muitas vezes, a testosterona às vezes está normal, está escrito, está lá, dentro do valor limite. Aí ele chega, o doutor falou que eu estou com testosterona de rapazinho de 20 anos, eu estou bem, e não está. Então tem que dosar essa proteína também, porque se essa proteína estiver alta, estiver ligando ali, essa testosterona não vai fazer efeito. E também o inverso, tá vendo? Então não adianta ficar dosando só testosterona e a testosterona livre calculada também que eles falam, não, vamos fazer a dosagem mesmo. Então isso tem que ser conversado. Todas as vezes que a gente está aqui dando dicas, a gente pede para isso. E para você que está nos ouvindo e às vezes não decorou ou não lembrou, vá depois lá no drfabiosa.com.br ou do YouTube ou do Spotify, que o nosso podcast está lá. Então esses programas todos estão gravados, aí você vai ouvir. Esse aí, por exemplo, 15 minutos, que é 15 minutos de programa nós estamos falando já, vai estar nesse lugar aí, você vai ver. SHBC, do mesmo jeito que nós falamos do fígado, do FIB4, tá vendo? São dicas que a gente quer dar para você ajudar, inclusive o colega médico, a te diagnosticar. Agora, além disso que nós falamos, Jota Batista, nós temos que lembrar a coisa que você já falou aí agora. O tabagismo pode influenciar, a obesidade pode influenciar, pressão alta, hipertensão, e adivinha qual outro? Diabetes, não pode faltar, né? Diabetes tem todos, né? Então, aquela pessoa diabética, ela tem que prestar mais atenção nisso, que ela pode ter isso aí contribuindo para esse caso. Muito bem, 11h46 agora. Nós estamos aí conversando com o Dr. Fábio, trazendo para você, ouvinte, você que está aí acompanhando o nosso programa, um assunto sobre a andropausa, que é causada aí, né, na faixa dos 40, 45, daí para frente, né, doutor? Exatamente. No homem, né? Porque, olha bem, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque nós falamos da menopausa, que muitas vezes existe a menopausa precoce. Você lembra? Nós falamos que menor de 40 anos, normalmente pode ocorrer, pode né? ocorrer. E aí você pega e fala assim, pois é, mas e o homem? É isso que eu estou dizendo, porque muitas vezes a pessoa pode estar jovem, relativamente, às vezes aí 30 anos, é uma pessoa muito jovem, e ela pode começar a ter isso de novo, gente. A gente, quando conversa um assunto de uma forma respeitosa, de uma forma técnica, é muito fácil a gente falar isso sem tabu. Isso às vezes salva um casamento. Com Imagina certeza. só, um casal, jovens, 30 anos,
de uma hora para outra, o senhor, ele não tem mais uma atividade sexual satisfatória com a família. E aí começa o quê? A mulher já preocupa achando que tem outro. Começa assim, Sim. opa! A desconfiança. Já começa a e tudo mais. desconfiança. A pessoa, o homem nesse caso, fica com vergonha, se sente menos viril. Isso vai levando a uma sequência de fatores, uma bola de neve, que acaba com um relacionamento, às vezes, e as pessoas se gostando e se respeitando. Sim. Quer dizer, então, isso tudo é feito, é fruto de Deus, é ordem natural, é da natureza. Então, hoje em dia, há mais anos, podia ter justificativa. A pessoa, eu não vou conversar isso com ninguém, vou falar isso com quem? Até com médico as pessoas tinham dificuldade de falar. E muitas vezes nem os médicos tinham conhecimento disso. Sim. Agora, hoje não. Então, às vezes, a pessoa está aí nova. Você olha, o que está acontecendo? Hoje existe especialista para tratar desses casos, né, exato. Então, o urologista, isso. que é um dos médicos mais indicados nesse caso, que as pessoas têm que procurar fazer exame urológico. Ah, mas urologista é para médico de próstata, é só para velho. Não. Então essas disfunções, procura o urologista. O urologista vai olhar e falar assim, não, aqui tá bem, vamos ver agora com o clínico, com o endocrinologista. Vai ver que a pessoa é diabética. Se ela tiver diabética, ela vai ter essa disfunção. Ela pode ter até uma andropausa precoce. Sim. Ela pode ter pressão alta, ajudou isso. Estresse muito mais. O estresse, às vezes também a obesidade. Então, às vezes, fala assim, então vou tomar hormônio. Não vai tomar hormônio. Você tem que tratar o mal pela raiz, é que eu sempre brinco. Não adianta campeonato a tiririca, vão arrancar a batatinha dela. Por que eu estou falando disso de novo? Porque, às vezes, ele controlando a pressão, ele diminuindo o peso, controlando o diabetes, pronto, tudo volta a funcionar normalmente. O casamento vai fazer bodas de ouro, de diamante, não sei o que chama lá o negócio. Volta a alegria na família. Volta a alegria, você entendeu como é que é? Então tá vendo como é que uma coisa teoricamente simples de resolver, o que precisa é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que o J. Batista e eu estamos fazendo aqui, levar conhecimento, levar esclarecimento, isso sim é valoroso. Com certeza, isso aí. E se você tem aí alguma dúvida, né, e quer fazer também aí seu questionamento, sua pergunta, pode mandar para nós aqui no 33 31 56 41. Se não der tempo, pode mandar, porque depois a gente pode estar respondendo também, né, doutor? Perfeito, tranquilo. Não deu tempo de mandar, porque às vezes terminou o programa e não deu tempo de eu mandar a minha pergunta, mas pode mandar que no próximo programa a gente pode voltar ao assunto, se for o caso, se for, né, uma pergunta pertinente, a gente vai voltar também a tocar nesse mesmo assunto. Bom, doutor, 11 horas mais 50 minutos e vamos para mais uma pergunta aqui para o doutor Fábio, que está aí respondendo você também, que está em casa acompanhando aí o nosso programa. Com certeza, tirando aí algumas dúvidas, não é? Sim. Isso é importante, é isso que nós queremos e esse é o nosso objetivo. Doutor, e como é feito aí então o diagnóstico deste quadro da assim chamada andropausa? Pois é muito importante, como nós falamos agora mesmo, que os homens, especialmente após os 40 anos de idade, mantenham acompanhamento regular no médico urologista, principalmente aqueles que têm casos de câncer de próstata na família. Isso é muito importante. Esse profissional urologista, ele vai diferenciar os sinais clínicos do DAEM, da deficiência androgenética, ou não. Isso aqui, tudo que você está falando, isso é culpa da andropausa. Ou não é? Não. Então, nesse sentido, além da anamnese, baseado numa boa conversa, de novo, uma conversa franca e aberta. Não adianta você ir no médico para você ficar escondendo coisas do médico. Então não tem que ter vergonha, não tem que ter receio de nada. Então, essa conversa franca e aberta, ele vai te pedir alguns exames de sangue, igual eu falei, testosterona, né? Vai pedir o ASHBG e vai pedir outros exames, desde colesterol, a glicose, pra gente ver se não tem diabetes, etc e tal. Então, a partir do momento que ele fizer aí vai fechar esse diagnóstico. Então, esse médico urologista, ele vai auxiliar também na detecção precoce e esse tratamento eficaz de outras enfermidades. Por exemplo, câncer da próstata, câncer da bexiga, e muitas vezes não é nem câncer da próstata, é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. É um tema que nós vamos bater daqui uns dias também, nós vamos conversar, inclusive vai ter as épocas certas de cada tema, porque eu sempre digo, só não vai ter aumento da próstata aquele homem que morrer novo.
quem ficar velho, quanto mais velho, vai ter um aumento da próstata. E às vezes você tomando uma medicação evita de fazer a cirurgia, a tal também famosa raspagem que o pessoal fala. Então, gente, procura o seu urologista, vamos conversar. Porque muitas vezes é o que você falou, antes de aparecer a doença, pode ter uma detecção, aí sim, vamos usar a testosterona? Vamos. Você vai usar a injeção, como é que não é, o que é. Então é isso aí. Então o mais importante é detectar precocemente, como todas as doenças que a gente fala aqui. Com certeza. E eu estou aqui, né, me questionando aqui, doutor, sim, que esse assunto pode levar a pessoa a descobrir até outras doenças que às vezes ela não estava sabendo, né, até então, o motivo, qual estava acontecendo isso com ele. Então pode, né, ter aí o seu diagnóstico, já alguma coisa que estava ali, né? Parabéns. Né? Exatamente isso. Olha o que ele falou, gente. Olha que coisa importante. A pessoa tirou no que viu, acertou no que não viu. Exatamente. Às vezes ele tá preocupado com aquilo. Não é quem foi lá procurar, porque aquilo ali que foi um sinal, ele tava com uma coisa muito pior que ia deixar. Ele não é só uma situação constrangedora em casa, não. Ele é o óbito. Ele ia ter um infarto, um derrame. Exatamente. Porque nós homens, eles falam que a gente é mais sem vergonha nesse ponto. A mulher sempre tá lá no médico ginecologista fazendo. Isso. O homem não. Hoje eu atendi um paciente. Ele é resistente, né, ao médico. Ué, hoje eu atendi um paciente com colesterol alto. Eu perguntei pra ele, tô falando o nome de paciente, nós só estamos conversando. Tem quanto tempo você foi no médico? Ele falou assim, 9 anos. Eu falei assim, meu Deus, tá vendo como é que é? Então é o que você falou. É isso aí. Às vezes a pessoa tá procurando uma coisa e encontra outra até mais grave e mesmo tempo pra tratar. Exatamente, 11 horas mais 53 minutos. E existe tratamento, doutor? E sim, quem, né, e qual é o tratamento? Já adiantando a pergunta aqui, qual é o tratamento e quem o paciente deve procurar? Qual é o especialista nesta área, doutor? O principal especialista é o urologista. É como se fosse ginecologista para mulher, urologista para homem. Para ficar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar um médico. Agora, se você não tem urologista logo de cara, você tá no posto de saúde, tá aí no bairro, procura o clínico e fala para ele, eu tô com esses sintomas. Sim. Podia pedir os exames que eu ouvi falar na rádio que tem? Pediu os exames. O médico viu, eu achei aqui, tá alterado, mas eu não sei como tratar. Ótimo, encaminha. O importante é fazer o diagnóstico. Sim. E tem sim, caso seja identificada a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, deverá ser tratada. E olha que interessante, hoje eu falei da injeção. Tem injeção de média duração e tem injeção até de longa duração. Tem injeções que faz de 3 em 3 meses. Tem implante subcutâneo e agora tem um gel transdérmico. O que é isso? É igual o gel que você passa no braço. Sim. Todo dia você levanta, vai lá no braço, você esfrega no braço e isso repõe. Olha que coisa simples. Não, injeção não quero tomar, não. Tem o gel. Sim. Entendeu? Procura saber com o seu médico que tem o gel, tem as injeções e tem implantes. Mas sempre com indicação. Isso aí. Então é sempre buscar orientação para que você não prejudique seu organismo. Exatamente. Porque às vezes você está tratando de uma coisa que não tem porquê e vai fazer mal para outra. Isso aí. Imagina uma pessoa que não tem pressão alta, vai tomar remédio de pressão alta, vai baixar muito. Claro. Você não tem diabetes, vai tomar remédio para diabetes, você vai cair com hipoglicemia. Claro. Agora, se você não tem deficiência de testosterona, tá tomando. É por isso que muitas pessoas ficam tomando hormônios demais aí. Não tô criticando ninguém, não, tá? Mas tem pessoas que fazem academia e quer tomar um monte de hormônio para ficar fortão muscularmente. Ele vai pagar um preço por isso. Vai pagar um preço por isso. Então, se mas não pode, não. Olha, a natureza é perfeita. Você só tem que repor o que não tem. Esse negócio de colocar mais do que se fosse assim, Deus já tinha feito o negócio para, né, com o tanque cheio. Muito bem, é verdade. Faltando agora 4 minutos para o meio-dia. Doutor, e há benefícios aí desse tratamento, doutor? Com certeza, né? Sim. A pessoa só tem a ganhar, né? Com o tratamento adequado, né? Aí, olha a palavra que ele usou. Adequado. Porque muitas vezes existem uns tratamentos aí que a gente não quer entrar em detalhes, mas tudo tem... A verdade é o seguinte, a partir do momento que tem esse negócio, ou por estética, pro cara ficar bombadão, bonitão, ou aqueles que estão querendo procurar potência, esse pessoal é vítima mesmo de charlatanismo. Mas eles estão pedindo para ser vítima de charlatanismo. Eles estão querendo repor o que não quer, tá querendo melhorar, tá querendo turbinar uma coisa que não precisa turbinar. Então é o seguinte, quando se diz tratamento adequado, você falou muito bem, é muito importante que o homem às vezes faça tratamento até com psicoterapia.
Que muitas vezes o problema não está no sangue, não está na testosterona, está aqui na cabeça. É isso que tem que ser indicado para o paciente. Esse cuidado tem que ser o que a gente fala multidisciplinar. Às vezes você precisa de um fisioterapeuta, de um exercício físico, não é mesmo? Da academia, você precisa do personal trainer, você precisa do psicólogo. Agora, é importante isso. O tratamento, ele deve fazer o quê? Ele tem que melhorar a autoestima do paciente, o humor, a qualidade da vida dele no sentido geral. Aumento do desejo sexual, libido. Isso é uma das coisas que mais leva ao homem a procurar. Porque a gente brinca o seguinte, às vezes, enquanto não acontece isso, ele não procura, não. Sim, é verdade. Ele tá com a pressão alta, ele tá ficando barrigudo, ele tá fadigado, ele tá vendo que a musculatura tá acabando, mas enquanto que não teve diminuição nessa área, meu filho, começou a diminuir, opa, agora que foi. Só que quando ele chega com essa diminuição, já pode ter lesado vários órgãos, já pode ter, até como se diz, né? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. O paciente, ele não tem que esperar, muitas vezes, é por isso que eu falo, se ele fizesse o check-up todo ano, ele já poderia identificar isso antes de começar. Agora, se você já está sentindo isso, então, primeiro, dá uma olhadinha. Você tá fazendo exercício físico? Não, começa a fazer. Você tá fumando? Tô, para de fumar. Bebida alcoólica, ou para ou diminui. Emagreceu? Emagreceu. A maioria das vezes, só com isso, o tratamento tá feito. Sim. Às vezes era isso que precisava fazer. Era isso que precisava. Para ele retomar a vida ativa sexual, né? E às vezes é o seguinte, e é por isso que eu falo, e o que eu tô querendo dizer? Lógico que a gente pode também voltar nesse assunto de uma forma de... As disfunções sexuais, existe o famoso azulzinho aí, que o pessoal sabe, que, né, que eu não vou falar o nome de remédio aqui, mas o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes ele teve isso aí, que é a oportunidade dele descobrir se tem uma doença. Em vez de tratar a causa, ele quer tomar esses comprimidinhos que pode até dar infarto, pode até morrer, para tentar resolver a coisa lá no outro lado. E não é. Verdade. Você entendeu? Então, muitas vezes, o próprio colega médico peca por isso. Então, antes de você dar algum estimulante, vamos ver se ele tem alguma coisa para me dar no sentido, para se dar também no sentido de saúde. Não é verdade, meu amigo? Com certeza, com certeza. Então, esse é o nosso objetivo, é sempre orientar. E se você tiver aí alguma dúvida sobre esse assunto, você homem, principalmente, né, doutor? Sim. Manda pra gente aí a sua pergunta. Eu queria saber mais desse assunto e tal. Pode mandar pra gente aqui a pergunta pro 33 31 56 41. Final do nosso bate-papo, doutor. As considerações. Muito obrigado mais uma vez. Tá vendo como é que é interessante? Uma perguntinha que foi do último programa já gerou outro programa. Verdade. E você falou uma coisa interessante aqui, é um assunto que dessa vez realmente foi direcionado aos homens, mas olha bem, nós falamos às vezes o homem tem vergonha de bater nessa tecla. Você que está ouvindo isso aí, tem esse problema em casa, está sentindo que isso está afetando a vida, conversa com ele. Talvez ele não está aqui ouvindo a gente, fala só, nós ouvimos o J. Batista do Dr. Fábio falando sobre isso e isso. Procura o médico, vai lá no urologista, conversa com isso. Quer dizer, eu acho isso, né? As pessoas que se gostam têm que cuidar de um pro outro e ver a vida que já é tão passageira, né? Bem, né? É para isso que Deus nos fez, para sermos felizes. Muito obrigado, um ótimo dia, uma boa tarde, até o próximo programa, se Deus quiser. E vai lá no nosso podcast Cuidando da Saúde, no Spotify, no YouTube, no drfabiosa.com.br. Um grande abraço. Obrigado, doutor, e até quarta, se Deus permitir, né? Estaremos juntos. Um abraço.